PIB do Brasil cresce 0,9% no terceiro trimestre deste ano. Serviços e indústria influenciam um bom resultado. E você vai ver ainda. Polícia Civil realiza mega operação contra roubo de cargas e de veículos no Complexo da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. E ainda, desconto indevido do INSS atinge 98% dos aposentados ouvidos pela Controladoria Geral da União. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã. Terça-feira, dia 3 de dezembro. Nós chegamos agora ao vivo com as principais notícias. O PIB do Brasil avançou no terceiro trimestre deste ano. Segundo o IBGE, o resultado foi puxado pela boa performance do setor de serviços e indústria. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 0,9% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os 3 meses imediatamente anteriores. O IBGE informou que a indústria, que subiu 0,6%, e o setor de serviços, com alta de 0,9%, tiveram altas importantes e compensaram a queda de 0,9% da agropecuária. Pelo lado da demanda, todos os itens cresceram. O consumo das famílias aumentou 1,5% e o consumo do governo, 0,8%, enquanto os investimentos tiveram ganho de 2,1% neste trimestre. Em valores correntes, o PIB totalizou 3 trilhões de reais. E com os resultados, a economia brasileira teve alta de 4% em relação ao mesmo trimestre de 2023. Já a alta acumulada em 4 trimestres é de 3,1%. Uma grande operação em combate ao roubo de cargas e de veículos mobilizou 200 policiais, blindados e helicóptero no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Um casal foi preso e pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza uma ação de combate ao roubo de cargas e de veículos. Moradores informaram que o tiroteio começou por volta das 5h20 da manhã e traficantes atearam fogo a barricadas e até um carro foi incendiado. Uma equipe da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da Polícia Civil, foi primeiro para o conjunto de favelas. Outros 200 agentes de 18 unidades foram mobilizados a partir da cidade da polícia. A operação buscava chefes do Comando Vermelho. Um deles era o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca. Os policiais também tentavam prender criminosos foragidos do Pará e do Ceará escondidos na Penha. Segundo as investigações, é do Complexo da Penha de onde partem as ordens para as disputas entre rivais em busca de expandir territórios. Por volta das 6 horas, policiais fecharam todos os acessos da Rua Uranus, uma das principais da Penha. O Rio Ônibus informou que, devido à operação policial na região do Complexo da Penha, 7 linhas sofreram desvio de itinerário. A Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas da rede não abriram nesta terça. Já a Secretaria Estadual de Educação disse que um colégio fechou. E postos de saúde não abriram no Complexo da Penha. Quase todos os aposentados ouvidos em auditoria da Controladoria Geral da União tiveram um desconto indevido do INSS diretamente na folha de pagamento. Os entrevistados informaram que nunca autorizaram os descontos em seus benefícios. A Controladoria Geral da União fez uma auditoria sobre a bilionária arrecadação de entidades sobre benefícios de aposentados. A conclusão foi que 98% dos aposentados do INSS ouvidos tinham descontos de mensalidade associativa. E os quase 1.300 aposentados entrevistados em todo o país informaram que nunca autorizaram os descontos em seus benefícios. Ainda segundo a auditoria, que investigou 31 entidades, 96% dos aposentados afirmaram não participar de nenhuma associação, o que reforça a suspeita de fraude nos descontos. A fiscalização da CGU recomendou ao Instituto Nacional do Seguro Social:
A avaliar, suspender acordos com entidades que apresentaram súbito aumento no quantitativo de descontos entre 2023 e 2024. Em troca da mensalidade, que passa de R$ 70 por mês, as entidades oferecem supostas vantagens em serviços, como seguros e auxílios. O problema é que mais de 60 mil processos judiciais evidenciaram descontos indevidos de aposentados que nunca haviam ouvido falar nas associações e foram surpreendidos com os descontos em suas folhas de pagamento. Em 2023, essas associações faturaram 1 bilhão e 300 milhões. E nesse ano, elas devem fechar o ano arrecadando o dobro do valor, descontados diretamente da folha de pagamentos de aposentados. As associações podem efetuar descontos de mensalidade associativa, com acordo de cooperação técnica firmado com o INSS. E olha, com a proximidade do recesso parlamentar, o Congresso busca um atalho regimental para acelerar a tramitação da PEC do corte de gastos. O recesso parlamentar começa em 23 de dezembro. E com isso, os líderes do Congresso Nacional estudam medidas regimentais para acelerar a tramitação da proposta de emenda à Constituição de revisão dos gastos públicos. As medidas para contenção de despesas federais têm objetivo equilibrar a relação entre gastos e arrecadação. O projeto faz parte de um pacote da equipe econômica do presidente Lula para cumprir o novo arcabouço fiscal. A proposta foi apresentada pelo Palácio do Planalto há menos de um mês do recesso parlamentar. Com isso, líderes acreditam que ela não poderá seguir o rito natural do Congresso, ou vai acabar ficando para o próximo ano, o que não é de interesse nem do Executivo, nem do Legislativo. A proposta é para que haja uma economia de 327 bilhões de reais no período de 5 anos. Deste total, 70 bilhões de reais seriam concretizados nos próximos 2 anos. Faz parte do pacote de ajuste das contas públicas que mexe na Constituição. E, por isso, precisa de um quórum maior para ser aprovado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, 2/3 dos votos nas duas casas. O texto inclui na Constituição uma proibição para o pagamento dos supersalários de servidores. Aqueles que têm os chamados penduricalhos, que ultrapassam o teto do funcionalismo. E o governo federal acredita que é possível anunciar o acordo Mercosul-União Europeia na cúpula do Mercosul, que acontece nos dias 5 e 6 de dezembro em Montevidéu. Representantes dos blocos econômicos se reuniram presencialmente em Brasília na última semana e os termos de consenso avançaram. As discussões técnicas para o acordo Mercosul-União Europeia foram superadas. Na semana passada, representantes dos blocos econômicos se reuniram em Brasília para acertar pendências e houve concordância nas negociações. As pendências agora foram submetidas aos líderes do Mercosul e da União Europeia e dizem respeito a aspectos políticos nas tratativas. O governo acredita que é possível anunciar o acordo. De discussões se estendem há 25 anos na cúpula do Mercosul, que acontece nesta semana no Uruguai. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, deve participar da cúpula e a expectativa é de que a representante leve a chancela do continente a Montevidéu. Do lado do Mercosul, a percepção é de que nenhum dos presidentes do grupo será resistência. O pacto depende apenas da aprovação do Conselho da Europa e do Parlamento Europeu. Apesar da França ser resistente, Bruxelas e Brasília estão otimistas e acreditam que o acordo possa avançar. E veja a seguir, 20 mil aposentados já participaram do programa Voa Brasil e compraram passagens aéreas por até R$ 200. E agora na sua tela, Cuiabá, Mato Grosso, 29 graus. Mas atenção, porque tem alerta de tempestade, viu? Nós voltamos já já.
E nós estamos de volta com as principais notícias, agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 42 minutos. E olha agora destaque internacional. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, vai ser empossado no dia 20 de janeiro. E agora, com essa data em mente, uma nova caravana de imigrantes partiu do México ontem, segunda-feira, com o objetivo de cruzar a fronteira antes da volta do republicano à Casa Branca. Uma nova caravana de imigrantes deixou o sul do México em direção aos Estados Unidos. Seus membros esperam chegar no vizinho ao norte antes de 20 de janeiro, quando o presidente eleito Donald Trump assume o cargo. O republicano ameaçou declarar estado de emergência e recorrer ao exército para realizar a maior operação de deportação da história. Decidimos sair porque em nosso país a situação é muito crítica em todos os aspectos. Decidimos fazer essa caminhada para buscar um futuro melhor. Nada simples, como dizem que estamos em uma contagem regressiva, é uma incerteza. Não sabemos se conseguiremos passar, se não conseguiremos passar, mas que seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Trump descreve a entrada de imigrantes sem visto como uma invasão e ameaça aplicar tarifas de 25% sobre as importações mexicanas se o governo não conseguir conter a chegada de estrangeiros sem documentos. Não é segredo para ninguém o que está acontecendo politicamente na Venezuela, o que está nos forçando a fazer. Na Venezuela não há futuro para nossos jovens, para nossa geração, para ninguém. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum conversou por telefone com Trump na semana passada para explicar a estratégia do país para enfrentar o fenômeno migratório e a luta contra as drogas. Embora ambos tenham se declarado satisfeitos com a conversa, surgiram divergências, porque enquanto o americano garantiu que o México fecharia sua fronteira, a presidente negou ter assumido tal compromisso. E olha, no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, tem o objetivo de garantir direito e acesso às pessoas com deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência pretende conscientizar as pessoas para garantir inclusão e direitos de acesso. A intenção é lembrar da necessidade de dar condições a essas pessoas, como a inserção e permanência no mercado de trabalho. Um levantamento feito pelo Instituto Locomotiva, em conjunto com a Semana da Acessibilidade Surda, mostra que o Brasil tem mais de 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. As relações de trabalho, no caso dessas deficiências, podem ser impactadas pela falta de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva. Os ambientes geralmente não têm intérprete de Libras e eles enfrentam limitações e barreiras. A falta de integração adequada do empregado surdo pode resultar em seu isolamento do convívio social e poucas chances de desenvolvimento profissional. Para combater o capacitismo ou a discriminação contra as pessoas com deficiência, o governo federal lança a campanha Estou Aqui. O objetivo da ação é romper com a ideia equivocada de incapacidade associada à deficiência. A proposta busca promover uma visão de igualdade e inclusão, além de sensibilizar a população a partir das perspectivas de quem tem deficiência, incentivando a reflexão e as mudanças de comportamento. E agora a gente fala sobre a previsão do tempo. A passagem de uma frente fria pela costa da região sudeste vai criar condições para pancadas de chuva forte e temporais no estado de São Paulo, que é o estado com maior chance de chuvas intensas e alagamentos. Nesta terça-feira, os maiores volumes de chuva são esperados para o leste do estado, região da Grande São Paulo. A Defesa Civil do Estado paulista fez um alerta para chuvas de forte intensidade prevista para todas as regiões do território paulista entre quinta e sexta-feira. Os níveis de acumulados de chuva podem variar entre altos e muito altos. Nas regiões de Marília e Presidente Prudente, os níveis estarão altos. Já na capital, região metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, regiões de Itapeva, Sorocaba, Campinas, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, São José do Rio Preto, Araçatuba,
Barretos, Franca e Ribeirão Preto, o nível de acumulado de chuva será muito alto. O destaque é para as regiões de Bauru e Araraquara, pois os níveis serão ainda mais elevados. As chuvas poderão vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de granizo. Além de São Paulo, a chuva avança ainda para Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. E olha, 20 mil aposentados já compraram passagens pelo programa Voa Brasil do governo federal. A iniciativa permite a compra de bilhetes por até R$ 200 cada trecho. Os destinos turísticos do Brasil estão recebendo mais aposentados do INSS. 20 mil pessoas idosos já viajaram ou ainda vão viajar pelo programa Voa Brasil do governo federal. Segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, os bilhetes dessas passagens foram comprados e emitidos nos últimos 4 meses. No programa Voa Brasil, as passagens custam até R$ 200 cada trecho. As viagens foram feitas para 77 cidades. Quase 80% das passagens foram tiradas para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Brasília, Salvador, João Pessoa, Natal, Maceió e Belo Horizonte. Essas capitais foram os 10 principais destinos. As regiões Sudeste, com 44%, e Nordeste, com 40%, foram as mais procuradas. O Centro-Oeste foi destino de 8% das passagens emitidas. O Sul veio em quarto destino, com 5%, e o Norte do país teve 3% das procuras, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Os aposentados estão preenchendo assentos que estariam vazios, já que são disponibilizados pelas companhias aéreas. Pelo programa, cada pessoa aposentada pelo INSS pode comprar passagens de até 2 trechos por ano. A compra deve ser feita exclusivamente no site gov.br/Voa Brasil. Lançado no final de julho, o Voa Brasil deve ser estendido para estudantes de baixa renda no primeiro semestre de 2025. E ainda falando sobre viagem, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre Cancún, no México. Cancún está estrategicamente localizada em uma bela ilha estreita e que se abre para o mar. Rodeada por águas transparentes de tonalidades turquesas e areias branquíssimas. A cidade é um tesouro idealizado exclusivamente para desfrutar do tempo livre. Aqui, você pode escolher entre todas as formas possíveis de diversão, excursões permanentes para as zonas arqueológicas maias ou para as cidades coloniais. Vamos então viajar para lá, vamos ver uma câmera ao vivo da cidade de Cancún. Saindo do Brasil, agora vamos para a América Central, no México. Por lá são 9 horas e 50 minutos. E olha só, você sabia que se passaram 50 anos desde que o primeiro hotel foi inaugurado em Cancún? No início da década de 70, a cidade era um lindo e vazio trecho de costa, exceto por uma pequena vila de pescadores. Mas hoje em dia o lugar se tornou um grande sucesso. Só neste ano, gente, recebeu cerca de 21 milhões de turistas, superando as próprias expectativas do Ministério do Turismo do México. E olha só que lindo, que mar azulzinho. E com essa vista, a gente encerra a edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente terça-feira para você. Até mais.